Comunicação do governo melhora, mas quem segura a língua de Lula? Começa agora JBR News. Completou-se um mês da mudança na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Um mês que saiu o ex-ministro Paulo Pimenta e entrou no seu lugar o publicitário Sidônio Palmeira. E o governo enxerga melhoras na sua comunicação desde então. Há um dado do Instituto Bytes que mostra que as interações de Lula nas redes sociais cresceram 31% desde que Sidônio assumiu o cargo, especialmente por conta daquele vídeo no qual Lula faz um pix para o Corinthians para desmentir que houvesse qualquer possibilidade de taxação desse tipo de transação financeira. Esse foi o vídeo mais visto e com maior interações do presidente Lula. Mas ainda existe um caminho bem grande a percorrer com relação ao desempenho da oposição nas redes sociais. Também com relação ao Pix, aquele vídeo do deputado Nicolas Ferreira, justamente colocando ali a possibilidade, a ameaça de taxação, ele produziu um crescimento nas interações do Nicolas Ferreira de 149%. Então, melhora a comunicação do governo, mas, enfim, ainda há um longo caminho a percorrer para conseguir alcançar o desempenho que a direita tem nas redes sociais. E aí, nesse trabalho, nesse mês de trabalho, Sidônio tem conseguido conter determinadas coisas, falar com determinados ministros, aparar algumas arestas e conseguir fazer aí com que ande de forma mais unificada a comunicação do governo. O grande problema de Sidônio, porém, tem sido o seguinte: Sidônio tem capacidade, tem autoridade suficiente dentro do governo para segurar a língua do próprio presidente Lula, porque ela é que muitas vezes tem provocado algumas crises, algumas situações desnecessárias. Por exemplo, ao falar da inflação dos alimentos, Lula deu uma sugestão que não pegou muito bem, que não foi bem recebida. Ele sugeriu que ao encontrar um produto caro no supermercado, a pessoa simplesmente deixasse de comprar. Como nós estamos falando de alta de alimentos, de produtos da cesta básica, essa possibilidade de troca não é assim tão simples. Não estamos falando do caso de alguém chegar no supermercado, ver que o camarão está caro e deixar de comprar camarão. Nós estamos falando de deixar de comprar arroz, de deixar de comprar feijão, né, de deixar de comprar café, de deixar de comprar carne, enfim, as coisas que o brasileiro consome normalmente. Então não pegou bem, a oposição explorou isso. E nessa quarta-feira, Lula abriu uma nova crise, talvez desnecessária. Numa rádio no Amapá, Lula pegou e disse que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, parecia trabalhar contra o governo porque o IBAMA não libera a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Um problema grave, porque, enfim, existe uma queda de braço dentro do governo com relação a quem acha que essa exploração deve acontecer, e os ambientalistas, os defensores do meio ambiente. O nome mais importante desse grupo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E aí, então, o Lula cria essa situação. Certamente os técnicos do IBAMA não trabalham contra o governo. Os técnicos do IBAMA são técnicos respeitados na área do meio ambiente e devem ter as suas razões técnicas ali. Nesse caso, o Lula, então, os agrediu com essa frase e houve uma irritação dentro do Instituto. O presidente do IBAMA,
Rodrigo Agostinho, tentou ali não elevar a temperatura dessa briga, mas disse que há questões técnicas sim e que a resposta do IBAMA não vai ainda sair imediatamente, ele ainda precisa de estudos que só deverão ficar prontos depois do carnaval. Enfim, uma coisa desnecessária. Lula pode ter os seus motivos. Lula já mostrou que realmente a decisão do governo é liberar a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Ele disse isso ao presidente do Senado, Rodrigo Alcolumbre, que é do Amapá. Essa é a linha do Lula, ele é o presidente da República e, enfim, isso deverá ser feito. Mas há questões técnicas ali do IBAMA que ele também, presidente, precisa respeitar sem agredir esses técnicos. Então, há alguns problemas aí de comunicação que hoje estão diretamente relacionados ao presidente Lula. Ninguém tem dúvida de que ele sempre foi um grande comunicador, mas, enfim, se há uma necessidade de integrar as falas dentro de uma unidade, de uma estratégia única só, isso precisa ser combinado primeiro, antes de combinar com qualquer outra pessoa dentro do governo, com o próprio presidente Lula. O que acontece ali com relação à questão do petróleo? Primeiro, o governo acredita nessa possibilidade, no potencial dessa exploração. Há um estudo técnico da Petrobras que diz que a exploração do petróleo nessa chamada margem equatorial daria a possibilidade de exploração de 14 barris de petróleo, 14 bilhões de barris de petróleo nessa região. São 16 poços que a Petrobras pretende explorar naquela região, a margem equatorial. E o IBAMA só liberou até agora 2 poços que ficam mais abaixo do que a foz do Amazonas, ali na costa do Rio Grande do Norte. Então, é uma pressão grande no sentido de fazer essa liberação para essa exploração, porque o governo está vendo esse potencial. E o governo tem planos com relação à própria Petrobras dentro do seu plano de comunicação. O ministro Sidônio Palmeira quer criar agora uma campanha nacionalista. Ele quer trazer de volta para o campo do governo, para o campo da esquerda, uma bandeira que a direita tomou, que é a bandeira do patriotismo, da defesa dos interesses nacionais. Como a direita ficou muito colada à figura do Donald Trump, que com as suas sobretaxações pode vir a prejudicar o Brasil, o que o Sidônio pensa? Recuperar agora a bandeira dos interesses nacionais, dizendo que é o governo, que é a esquerda, que hoje está preocupada com a defesa desses interesses, e iniciar uma campanha nacionalista. E a maior campanha nacionalista da história do Brasil é o Petróleo é Nosso, exatamente relacionada à criação da Petrobras. Então há todo um processo no sentido de agora fazer uma recuperação da marca da Petrobras. A Petrobras, inclusive, deverá patrocinar a seleção brasileira de futebol feminino, que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino no ano que vem. Em 2027. Então, há todo esse trabalho. Agora, por outro lado, o petróleo hoje não é mais tão charmoso como já foi no passado. O petróleo hoje é um certo vilão ambiental, porque, enfim, as emissões de gases provocam um aquecimento global. Então, também, por outro lado, investir no petróleo gera problema com os ambientalistas, com os quais o governo Lula também tem compromisso. É bom lembrar que o Brasil cedia, no final desse ano, em Belém, a COP30, que é a Conferência das Nações Unidas justamente sobre mudanças climáticas. Então, quer dizer, há um embate dentro do governo, no qual, enfim, o Lula cria problemas, cria arestas, não precisava, talvez, criar essa aresta tão grande com o IBAMA. Enfim, problemas de comunicação que cabe aí ao ministro Sidônio Palmeira consertar. E a gente, enfim,
vai estar sempre acompanhando tudo para trazer a você sempre a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV, nos nossos demais canais. E sempre comente o que você acha aí disso tudo. Muito obrigado e até a próxima.